Vamos falar agora sobre a radiação térmica, que é uma radiação eletromagnética emitida por um corpo devido a ele ter temperatura. Qualquer corpo com a temperatura maior que 0 Kelvin, ele possui emissão de radiação. A radiação térmica são comprimentos de onda entre a luz ultravioleta e a luz infravermelha, sendo maior concentrada na parte infravermelho. Lembrando que a região visível vai da luz violeta até a luz vermelha. A radiação, ela é a responsável por a gente ter temperatura adequada à vida aqui no planeta Terra. O Sol emite uma radiação na luz visível, ele entra na superfície terrestre e se transforma num comprimento de onda, né? Então, que ele vai aumentar o seu comprimento de onda, diminuir a sua frequência devido a ele ter passado por um sólido na região do infravermelho. E é essa radiação que aquece o planeta terrestre. Então, o Sol emite e a Terra absorve e ela emite também, essa emissão de radiação. Só que ela emite mais do que ela recebe. Para que ela mantenha essa temperatura aqui da superfície e da parte atmosférica adequada à nossa sobrevivência, ela precisa receber mais radiação. E essa radiação a mais que vem, ela é refletida pelos gases de efeito estufa. Então, muitas pessoas confundem o efeito estufa com o aquecimento global. O efeito estufa, ele é importante para a sobrevivência do planeta Terra, porque ele mantém essa radiação na faixa do infravermelho, que é a radiação que aquece a superfície terrestre. O aquecimento global é o aumento do efeito estufa. Vamos definir então a radiação como transporte de energia por meio de ondas eletromagnéticas ou fótons com faixas de comprimento de ondas definida. A radiação ela pode ser tanto emitida num meio como no vácuo, sendo que no vácuo ela é mais eficiente e as ondas conseguem se propagar à velocidade da luz. A radiação ela passa a ser importante nos corpos com temperaturas acima de 540 graus Celsius. Antes disso, dessa temperatura, a energia emitida ela é muito menor e menos importante que a condução e a convecção, sendo que muitas vezes ela é desconsiderada por causa disso. Pela segunda lei da termodinâmica, o fluxo de calor ele sempre vai ocorrer da maior para a menor temperatura. Então, a radiação ela só ocorre dessa maneira natural e sempre do corpo de maior para menor temperatura. E foi estudado que a radiação é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta do corpo. Quando a gente trabalhou com condução e convecção, como era uma diferença de temperatura de primeira ordem, a gente podia trabalhar tanto com Kelvin como com graus Celsius, porque a gente iria somar e subtrair o mesmo valor de 273. Agora, como ela é proporcional à quarta potência, a gente precisa trabalhar em Kelvin, na temperatura absoluta do corpo. Agora eu vou falar para vocês sobre a radiação em corpos negros. Existem dois tipos de corpos, os corpos negros e os corpos cinzentos. Vou começar pelo corpo negro, que é considerado um corpo ideal. Muitas vezes é utilizado o índice B, porque é de Black Body. O corpo ideal ele é aquele que absorve toda a radiação que ele recebe e emite o máximo de radiação possível. E ele foi o primeiro corpo a ser definido um equacionamento para ele, através da lei de Stefan Boltzmann. Ele definiu que o fluxo de calor ele é proporcional à área e à diferença de temperatura entre dois corpos à quarta potência. Quando não havia dois corpos sendo influenciados nessa emissão de radiação, apenas um único corpo, não existe a diferença, a gente só calcula pela constante a área e a temperatura à quarta desse corpo. Essa constante foi definida como a constante de Stefan Boltzmann e ela possui o valor de 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin à quarta. Agora é sempre em Kelvin, tá? Não pode ser mais graus Celsius. E é fácil de guardar esse valor, porque ele é 5, 6, 7, 8. Existe também a lei do deslocamento de Wien, não sei se é assim que fala. E o que ela diz para a gente? Ela vai indicar qual é o comprimento para aquela temperatura que possui a máxima emissão de energia naquele espectro.
e ele é calculado como B sobre T, aonde B tem um valor de 0,0028976 metros vezes Kelvin. De novo, a temperatura em Kelvin. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a radiação em um corpo cinzento. O corpo cinzento é aquele corpo que ele não consegue emitir toda a radiação que ele recebe. Além disso, nem toda a radiação que chega nele é absorvida. É como se a gente tivesse um corpo translúcido ou semitransparente que permite que a radiação passe por ele, ou um corpo opaco que reflete essa radiação. Assim, a gente passa a ter esse fator aqui de emissividade, que vai relacionar justamente esta radiação em relação ao corpo negro, que é aquele corpo ideal. A gente também tem o fator geométrico, que ele é muito importante quando a gente tem os corpos de tamanhos semelhantes, sendo ele infinitos ou não. Então, por exemplo, se eu tenho uma bolinha pequenininha e uma placa muito grande, esse fator ele não é importante, é como se toda a radiação fosse emitida por ele. Agora, quando a gente tem placas de tamanhos iguais, finitas ou infinitas, esse fator aqui é importante. Existem várias maneiras de serem calculados. A gente também sabe que por reciprocidade, a relação entre a radiação emitida entre dois corpos ela é igual, o que sai de um é o que chega no outro, vamos dizer assim. Então, a área de um vezes o fator geométrico dele vai ser igual à área do outro vezes o seu fator geométrico. A gente pode também calcular a condutância térmica, que é em função de todos esses fatores aqui, o fator geométrico, a emissividade, a área, a diferença da temperatura a quarta de cada corpo, acho que eu falei corretamente, dividido pela temperatura do primeiro corpo vezes a diferença de temperatura do segundo corpo. Aqui a gente teria que entrar com um cálculo de integral para fazer essa determinação. E vai ser importante porque através disso a gente vai conseguir definir a resistência térmica que a gente vai usar, né, mais para frente, em alguns slides para frente. E a gente consegue determinar também o coeficiente médio de transmissão, que seria a condutância térmica dividida pela área do corpo. Aqui eu coloquei para vocês diversas maneiras da gente calcular o FG. Nessas equações que estão aqui, elas estão como F12, mas quer dizer a mesma coisa, tá bom? Eu coloquei de vários corpos que a gente tem diferentes, como é que a gente calcula esse fator de influência geométrica, o nosso fator geométrico. Então, dependendo do tipo de material que a gente tem, o tipo de geometria, desculpa, que a gente tem, a gente utiliza uma fórmula diferente de outra. Agora eu vou falar um pouquinho como é que vai ocorrer na prática. Na prática, a gente não tem um processo separado do outro, a gente tem uma combinação desses processos. E nessa combinação, a gente precisa determinar a influência de cada um desses mecanismos de transferência de calor no total. Então, o nosso fluxo de calor total, ele é calculado em função da variação de temperatura em função da resistência que a gente tem de cada tipo de processo. Então, eu tenho que somar todas as resistências que eu tenho ali. E a partir daí veio o coeficiente global de troca de calor, que é esse U. A gente vai estudar ele mais para frente, vai aprender a calcular, né? Vai trabalhar bastante com a fórmula dele, mas ele surgiu para a gente combinar todos os tipos de mecanismos de transferência de calor que a gente tem influenciando aquele processo. Então, eu termino aqui a minha aula teórica com vocês e espero vocês na aula presencial.